Bom, a minha história com a Visual começou em 2006. O Gustavo me convidou, na verdade não era nem para trabalhar na Visual, era em uma imobiliária que ele estava abrindo com um amigo dele na época, em paralelo à Visual. Como era início da empresa, não tinha tanto serviço, então ele começou a solicitar alguns apoios na Visual, como motoboy, né? Tinha moto lá, tudo certinho. E aí eu comecei a fazer alguns serviços para Visual de motoboy, fazer algumas entregas, né? Porque ele tinha só um motoboy na época, na verdade nem era, chegava a ser motoboy, ele trabalhava no fiscal e fazia rua e lá dentro, então nem sempre dava para ele ficar na rua. Então eu comecei, né, de 2006 a fazer esses serviços e aí começou a ficar, a Visual começou a crescer, a entrar mais clientes e aí ele achou melhor eu sair da imobiliária e entrar para Visual de vez. Era até inclusive lá no edifício Rotary, um lugar pequeno ainda, né? Não tinha tanto espaço para todo mundo, que começou a crescer muito, né? Funcionários e tudo mais. Então eu comecei nessa época, eu entrei ali nem era departamento de logística, que é hoje atualmente o nome do departamento. E aí eu entrei e comecei a fazer parte de toda a parte da logística, né? De entrega, de documentação. Aí com o tempo foi crescendo mais, aí eu comecei a dar suporte na parte de prefeitura, na obtenção de alvarás. E aí foi desenrolando a história, que aí eu comecei até a puxar mais pro departamento societário, né? Que era a parte de regularização, é uma parte qual que eu acabei me apaixonando. Nesse meio tempo também da entrada, eu passei também pelo departamento fiscal, fiz uma breve passagem lá, algum apoio com eles, né? Aprendi algumas coisas na época, mas aí o foco principal ficou mesmo entre logística e societário. Com o tempo, eu migrei realmente para o societário, porque a gente não tinha esse departamento, que ele era terceirizado, né? Só fazia uma parte aqui, que era regularização de empresa, alvarás. E aí o Gustavo me convidou para iniciar, eu, juntamente com o Alex, a gente iniciar o departamento societário, né, sob supervisão dele, porque a gente tinha conhecimento na parte de regularização, mas não de abertura, alteração e encerramento de empresa. Uma parte muito importante aqui do escritório, onde surgem tudo. E aí a gente começou, o Gustavo nessa supervisão, a gente fazia os processos, ele revisava, e foi com o tempo, o Alex buscava informações na rua, com o tempo foi crescendo cada vez mais, entraram mais pessoas no departamento, ele foi começando a encorpar um pouco mais e agregar também, né, porque aí a gente vieram pessoas que tinham muito conhecimento e esse compartilhamento de conhecimento acabou agregando para mim profissionalmente, né, que eu cresci bastante, né, evoluí bastante, e também para Visual, não só aqui em estado de São Paulo. Depois a gente começou a ultrapassar as barreiras, as fronteiras, né, então a gente tem hoje empresas pelo Brasil afora aí, tudo feito por aqui. A Visual, quando começou lá em 2006, eu lembro até hoje lá no edifício Rotary, que era pequeno lá, né, a sala 23, até me recordo especificamente aí da sala, foi uma evolução muito bacana, porque foi crescendo, aí o Gustavo adquiriu esse outro imóvel, que era uma casa, que depois com o tempo passou por uma adaptação, e eu fico extremamente orgulhoso e feliz de ter participado dessa evolução da Visual, porque eu lembro como era a casa anteriormente, você parar para olhar hoje em dia, foi anexando outros imóveis aqui, nossa, ficou gigantesco. Mas não só isso, o Gustavo também nesse meio tempo, o Gustavo e a Érica, né, investiram, além do imóvel, investiram muito na parte tecnológica, que isso foi fundamental para o crescimento, né, para a evolução também da Visual. E eles nunca deixaram de fazer esse tipo de investimento, que é muito importante, porque todo dia surgem coisas novas, né? E a Visual está sempre antenada nisso. Então, eles dão todo o suporte para que a gente execute um bom trabalho e possa crescer, né, cada vez mais como profissional, e automaticamente a empresa também cresce junto. A minha evolução na Visual, eu acho que assim, eu evoluí como profissional e como pessoa. E assim, eu sou extremamente grato à Visual por tudo isso, porque eu conquistei muita coisa pela Visual, trabalhando aqui com muita luta, nada foi fácil, mas assim, a Visual me ajudou muito, porque assim, eu entrei aqui, eu era um rapazinho que não tinha conhecimento, eu entrei para pagar a faculdade, nem fazia nada relacionado à administração, eu fazia publicidade e propaganda, no qual eu sou formado, e aí eu entrei só mais para pagar a faculdade, só que aí, com o tempo eu acabei adquirindo um amor pela essa profissão, por essa parte de resolver o problema do cliente, de tentar auxiliar ele de alguma forma, de executar um bom atendimento. Até teve um período que eu acabei, depois que terminei a faculdade, eu acabei ganhando da Visual para trabalhar mais nessa parte de publicidade. E aí eu acabei retornando para a Visual depois de um tempo, um espaço curto de 1 ano, porque assim, realmente eu vi que eu entrei para trabalhar aqui para
pagar a faculdade, mas eu acabei me apaixonando por esse. Tentei seguir esse segmento lá de publicidade, mas depois eu parei e pensei, falei, não, realmente o que eu gosto é o que eu fazia na visual. Então eu acabei conversando com o Gustavo, ele e a Erika foram fantásticos, eles permitiram o meu retorno, eu acabei retornando em 2012, tô aqui desde então e nem pretendo seguir outro segmento. Olha, da crescente que a visual vem, eu acho que ela vai estar gigantesca. Cada ano que passa a gente está crescendo cada vez mais e isso é bom, muito bom, eu fico feliz. Eu espero que a visual continue nessa crescente, continue expandindo, ficando cada vez maior, que o Gustavo realmente permaneça, ele e a Erika, com essa visão de sempre estarem atualizados ao momento. E eu espero seguir junto com a visual, também crescendo e evoluindo cada vez mais, porque a gente sempre aprende. Todo dia que eu venho aqui, a gente sempre acaba aprendendo coisas novas e isso é importante, que a gente acaba crescendo profissionalmente. E eu espero estar junto com a visual. Se Deus quiser, daqui uns próximos 10 anos, quem sabe a gente tá gravando um outro vídeo, eu com mais cabelinhos brancos aí, mas a gente tudo junto e a visual cada vez maior e sempre melhorando a cada dia.